Uma das atividades físicas muito em evidência nesse momento é o Pilates, né? Todo mundo conhece alguém que tem praticado o Pilates ultimamente. E esse exercício, né, essa prática, tem conquistado também um público masculino. Agora, o que será que o Pilates tem para ficar tão em evidência? É sobre isso que eu converso agora com a Ana Paula Monte Oliveira, especialista pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fisioterapeuta da Clínica Kennedy. Tudo bem, doutora Ana Paula? Tudo bem. Há razões para que essa modalidade, né, o Pilates, seja tão procurada como tem sido? Sim, o Pilates ele é uma técnica que vem crescendo bastante, né? Foi criada pelo Joseph Pilates e ele tem uma série de exercícios baseados nos movimentos progressivos que o corpo é capaz de executar, né? Então essa técnica visa o trabalho do alongamento, força, flexibilidade e ela preocupa-se em manter as curvaturas fisiológicas do corpo. Então, eu consigo trabalhar diversas partes do corpo com fortalecimento, alongamento, pensando num equilíbrio corporal para melhora da dor e evitar algumas patologias que a gente adquire no dia a dia. Por trabalhar todas essas partes do corpo, né, como a senhora citou, visualmente, para quem nunca praticou Pilates como eu, a atividade parece ser bem complexa, doutora Ana Paula. Para quem não tem condicionamento físico ou ainda não iniciou nenhuma atividade física, o Pilates ainda assim é indicado? Sim, o Pilates ele é indicado para qualquer faixa etária e qualquer tipo de pessoa, né, sedentária ou ativa em alguma atividade física, esporte e tudo mais. Precisa de bastante concentração, o Pilates. Então, na primeira aula, a gente ensina uma respiração, uma técnica de respiração para ativar alguns músculos importantes do corpo, para a gente trabalhar o conhecido powerhouse do Pilates, né, que é a musculatura que estabiliza a coluna. Então, é uma atividade complexa, né, precisa de bastante concentração, equilíbrio, calma, né, uma atividade no começo um pouco mais calma, mas ela é possível sim para qualquer tipo de pessoa, mesmo que nunca tenha realizado atividade física. Então, ela é indicada também ao pessoal da terceira idade. Sim, a gente tem um grande público da terceira idade que quer fazer alguma atividade física, mas tem um receio, né, um medo de procurar por uma academia, por ser uma atividade mais intensa. Então, vem para o Pilates para procurar esse alongamento, um fortalecimento mais equilibrado da musculatura. Agora, a parte de condicionamento físico, né, de exercícios aeróbicos, tem que ser complementar ao Pilates, doutora? O Pilates ele não é um exercício aeróbico, né, que a gente chama. Ele é um exercício de força, de equilíbrio e tudo mais. A gente consegue alguns exercícios colocar um pouco mais de ritmo para ser uma coisa aeróbica, mas não é o foco do Pilates. Então a gente sempre associa assim quem procura por emagrecimento, a gente sempre procura associar com alguma atividade metabólica aeróbica para complementar isso. E os benefícios, além dessa parte de fortalecimento de musculatura, eles se estendem para quais pontos, doutora? Os benefícios do Pilates são infinitos, eu costumo dizer. Além da força, do equilíbrio e tudo mais, ele estimula a circulação, melhora o condicionamento físico, sim, a flexibilidade, a amplitude muscular, um alinhamento postural, uma consciência corporal. Com relação aos idosos, que você já me perguntou, tem muito exercício de equilíbrio, então a gente tem que pensar que, né, é mais comum na terceira idade a gente ter questões de quedas, a gente consegue trabalhar bastante equilíbrio dentro dos exercícios do Pilates. Perfeito. E durante a atividade existem cuidados que a gente tem que tomar, né? Porque olhando de fora novamente, né, todo aquele equipamento envolvido, até as posições, né, que o praticante fica durante o Pilates, tudo gera um pouco de desconfiança, né? No momento do exercício, quais são os cuidados que o nosso ouvinte deve ter? Então, os aparelhos do Pilates, quem deve mexer, manipular, é o responsável, né? O instrutor do Pilates que tem que mexer nos aparelhos, que a gente trabalha com molas e tudo mais. É sempre assim importante que o instrutor ele mostre o exercício para o paciente antes do paciente realizar, né? Então ele vai, explica, mostra tudo certinho e aí ele posiciona o paciente no exercício. Assim que ele posiciona, o instrutor ele deve tomar o cuidado de posicionar corretamente, fazendo as correções,
para que nenhum tipo de lesão possa ocorrer, né? Porque não é a nossa intenção de machucar ninguém. Então a gente precisa ter principalmente um instrutor, porque a gente tem uma noção corporal diferente, né, que nem sempre é a correta. Então o instrutor tem que estar bem atento para posicionar corretamente o paciente para não ter tipo de lesão. Perfeito. Doutora Ana Paula, para a gente finalizar, há muitas declarações de figuras públicas, celebridades, atestando que praticam o Pilates. E com essa evidência toda, existem inúmeras academias agora que oferecem o Pilates. Quais são os critérios que nosso ouvinte deve adotar na escolha de uma academia que ofereça essa modalidade? Eu sempre costumo dizer assim, você tem que pensar no seu foco. Então, o que você precisa que está fazendo você ir procurar o Pilates? Então, assim, se você tem algum tipo de lesão, alguma patologia em que você precisa se tratar, eu aconselharia a procurar um fisioterapeuta. Se você só quer fazer um Pilates para fazer um exercício, para se manter ativo, aí tanto faz um fisioterapeuta ou um educador físico. Você tem que pensar no que você precisa. Os cuidados que você tem que ter quando procurar. Vai conhecer o espaço, ver a qualidade do espaço, a qualidade dos equipamentos, a higiene, tudo isso é fundamental. Procure fazer sempre uma aula experimental antes de fechar qualquer plano. Nessa aula experimental, você tem que prestar atenção. Se o instrutor ele está atento a você, se ele te explicou os princípios do Pilates, que tem uma respiração toda correta para a gente ativar a musculatura para proteger a coluna. Então, se ele te explicou essa respiração, se ele está atento ao seu corpo, se ele está corrigindo os seus movimentos, eu não aconselho, para quem nunca fez Pilates ou nunca fez nenhuma atividade física, procurar um lugar que tenha grupos grandes. Então, uma aula com um grupo grande de pessoas. Né? Procura um lugar em que a aula seja individual ou com um grupo pequeno para que você tenha a atenção do instrutor. Porque um movimento que você faz errado, você pode prejudicar sua coluna ou qualquer uma outra articulação. E aí, em vez do benefício, você se prejudica na atividade. Muito bem. Alerta importante da doutora Ana Paula Monte Oliveira, especialista pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fisioterapeuta da Clínica Kennedy. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela atenção com os nossos ouvintes. Eu que agradeço.